CBN, Emprego e Oportunidades. Você não consegue uma oportunidade de trabalho, está desempregado aí há muito tempo, além das questões atuais da crise econômica, algumas questões pontuais que acabam emperrando o desenvolvimento e a geração de mais oportunidades, a falta de qualificação também pode estar te prejudicando para conseguir uma colocação ou mesmo uma reinserção no mercado. Tem uma pesquisa que indica, inclusive, que quem tem ensino médio completo tem menos chance de conseguir uma vaga do que quem tem ensino superior completo. Dimas Facioli, só citei algumas das questões, mas tem vários outros fatores que acabam travando o candidato de conseguir acesso a uma vaga, né? Bom dia. Bom dia, Régia, bom dia a todos os ouvintes da CBN Ribeirão Preto. De fato, tem uma série de questões aqui, né? Então, a gente tem 8,3 milhões de pessoas nessa situação hoje, né, que estão desempregados. E tem uma pesquisa aqui do PNAD, né, que é a Pesquisa Nacional para a Amostra de Domicílio, do IBGE, que a falta de emprego para quem tem ensino médio incompleto é de 24%, né, sendo aproximadamente 3 vezes maior que a do grupo com curso superior completo, que é só de 8,3%. Então, você tem absoluta razão nessa questão. A gente já falou aqui, né, de quanto mais preparado você tiver, mais chances você tem de se recolocar ou de se manter no emprego, né? E a mesma pesquisa fala que já para os trabalhadores com graduação superior incompleta, o desemprego também atinge de forma mais elevada, com a taxa de 17%, que é quase o dobro de quem tem formação superior, né? E apontou também que os melhores empregos são ocupados por pessoas com escolaridade superior. Como você já adiantou aí, sendo assim, esses dados, né, acabam comprovando que ainda existe uma forte ligação entre educação e emprego. E, obviamente, os empregos com formação superior pagam mais ainda, né? Então, além de você se manter empregado, né, ou conseguir se recolocar, você também recebe mais. Aí tem alguns motivos aqui pelos quais você continua desempregado, né, que gostaria de listar alguns aqui, né? Os profissionais que estão em busca de uma recolocação no mercado de trabalho levam cerca de 8 meses para serem reinseridos no mercado. Essa é uma pesquisa realizada pelo SPC Serasa de São Paulo, né? Então, por exemplo, a não construção de um bom network, né? Você está no mercado de trabalho, está trabalhando, é importante que você construa relacionamento não só com os seus colegas de trabalho, mas com os seus colegas de profissão de outras empresas, né? Então, é muito importante você criar uma rede de relacionamento para quando você precisar, você utilizar essa rede. Ela ainda apesar da tecnologia, apesar de a gente falar muito aqui que os processos de seleção são processos feitos muito por robôs hoje, mas ainda existe a entrevista, ainda existe uma referência, né, que as empresas sempre buscam. Então isso é muito importante, né? A outra, a gente já falou aqui, é que você está despreparado, né? Por exemplo, se você ficou muito tempo no emprego anterior e acabou não se atualizando, o mercado acabou mudando, né? Isso pode te afetar também na hora que você perder o emprego e tentar se recolocar. Então é muito importante que empregado você acabe utilizando parte da sua remuneração para poder se preparar melhor ou para poder se atualizar, não se acomodar, né? Então, existem diversos fatores que podem te ajudar a ganhar posição de destaque no seu currículo. Um é pós-graduação, por exemplo. Então, se você tem recurso, é importante que você invista na sua educação, né? A questão de ir mal nas entrevistas, né? Postura, por exemplo, gira, roupa inadequada, falta de sinceridade, tudo isso pode não te ajudar, né, no processo de entrevista, né? Não conseguir explicar por que você saiu do último emprego, né? A questão da remuneração também, né? Você está pedindo um salário muito acima da média, obviamente isso pode te prejudicar também. Ou você se candidatar a uma posição que é uma posição que não tem muito a ver com você. Você está muito qualificado, por exemplo, para uma posição que foi ofertada no mercado. Às vezes você, no desespero de tentar se recolocar ou na ânsia de tentar se recolocar, você acaba se candidatando para posições que têm exigência menor do que a sua qualificação. Isso também pode te prejudicar no processo, né?
A sua profissão também não está em alta, a gente vem falando muito disso aqui, né, Réger? As profissões estão mudando, né? Então elas estão migrando para a tecnologia, então se isso também pode afetar a sua profissão, às vezes ela não está em alta, você vai precisar remodelar enfim, a sua vida profissional, vai precisar buscar Se reinventar. se reinventar, buscar um outro caminho. Ô Dimas, eu estava pensando aqui enquanto você falava da questão da entrevista principalmente, né? Porque quem está há 8 meses, né, como traz a pesquisa em busca de oportunidade, acaba esbarrando aí em muitos nãos, né? Seria correto esse candidato perguntar para o recrutador o que é que falta para ele? Por exemplo, olha, você não conseguiu essa vaga, mas por que eu não consegui? Você pode me nortear para que eu possa me especializar, buscar, melhorar, por exemplo, o despreparo na hora da entrevista, essa questão da exigência salarial, a questão do despreparo mesmo na hora da entrevista. Seria legal o candidato perguntar isso? Sim, é importante ele primeiro fazer uma análise, né? Fala, deixa eu ver o que o mercado está exigindo e o que eu tenho. Então, ele fazer essa autoanálise, mas ele pode também perguntar para o recrutador por que é que eu não fui contratado, me dê, por favor, obviamente, sendo com essa gentileza que você colocou, né? Porque senão as pessoas também não vão ajudar ele. Então, no sentido de entender, né? Mas ele pode falar com os amigos dele também, se ele tem uma boa rede de relacionamento, ele falar, por que eu estou tendo dificuldade, mas é importante que ele pergunte também para o recrutador por que ele não foi contratado, quais os motivos, o que ele poderia melhorar no currículo dele, para ele poder ter mais chance, né? Que é uma outra coisa também, que de repente ele não elabora um bom currículo, né? Então, às vezes ele não é nem chamado. Então, se eu acabo elaborando um currículo que está desatualizado em relação ao mercado, ao que o mercado quer ver, ou eu não conto direito a minha história, o currículo é a forma dele vender, né? Assim como uma loja acaba se mostrando para o mercado, o currículo é como ele se mostra, né? Então é a forma como ele se vende para o mercado, às vezes está mal elaborado também, e ele acaba não sendo nem chamado para um processo de entrevistas, né? Aí não tem nem como questionar por que é que ele não foi selecionado, né? Precisaria dessa oportunidade. Exatamente. A rede de relacionamento ela é muito forte, sabe? As pessoas vão te dizer, os seus amigos acabam te dizendo, né? Então, se você tem abertura, obviamente, às vezes a pessoa está tão fechada também que ninguém nem vai dizer para ela isso, né? Se ela for aberta, se ela entender quais são as dicas que o mercado dá, né? Se ela ouvir bem, né? Às vezes as pessoas falam demais também, começam a falar, se defender muito, e é importante que ela tenha ouvido para receber um feedback, né? O Dimas, e o Aquiles até faz uma pergunta aqui no WhatsApp, o que não dizer, né, quando alguém perguntar aí na sua entrevista de trabalho qual que é seu defeito? É difícil, inclusive, responder essa pergunta, né? Mas é importante eu ter a noção, né? Ou ter a minha autoanálise, né? Do que eu preciso aprimorar. Na verdade, a resposta, que seria uma resposta interessante, falou, eu entendo que eu preciso aprimorar essa questão aqui, porque ela, de vez em quando, eu sou muito ansioso, por exemplo, então essas questões todas aí, mas é importante ele ter essa autoanálise, porque Sim. às vezes ela é um processo também no processo de entrevista, tá? A pessoa quer saber se você se conhece. Então, E essa questão da honestidade que você falou, porque também não adianta nada ele vender tudo ali e depois não entregar nada, né? exatamente. Então é muito importante que seja uma relação de honestidade mesmo esse processo da entrevista e de autoconhecimento. A gente já falou isso aqui, é muito importante que eu me conheça bem, para eu poder me vender bem também. Com certeza. Bom, dica importante para quem está em busca de uma oportunidade. Nessa segunda-feira, a gente costuma falar que é o Dia Nacional da Procura por Trabalho, né? Quando todas as seleções de emprego, de recrutamento já estão disponíveis. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso aqui no Manhã CBN também. Dar aquela olhada no currículo, ver o que falta, perguntar e aí partir aí com o currículo para tentar uma inserção ou reinserção, né, Dimas? Exatamente. E tentar se manter empregado, né? É óbvio que a gente não quer entrar nessa situação, mas às vezes acontece, né? De você ficar desempregado, mas é muito importante que você, enfim, consiga sair dessa situação e você vai sair dessa situação melhorando a sua qualificação. Esse é um caminho muito certo de que você vai conseguir se recolocar e conseguir se manter no trabalho.
Com certeza. Dimas, muito obrigado, viu, pelas dicas, pelo tema de hoje tão relevante, porque aqui a gente também tem esse cenário de desemprego que afeta centenas de pessoas, não só em Ribeirão, como nas cidades da nossa região também, e que precisam dessas oportunidades, né? Sim, sem dúvida. Obrigado a você, Réger, e a todos os ouvintes. Um grande abraço, boa semana, até.